quando Deus nos colocar perto de alguém, que nós possamos passar a prestar mais atenção. Eu falo isso porque isso me aconteceu desde quando eu passei a fazer parte desta equipe. Eu gosto de acompanhar o nosso líder, o irmão Paulo, e o nosso líder, pastor Wagner. Sempre eu fico observando. E me aconteceu que este ano que passou, o pastor Paulo teve que estar numa viagem aqui em Ufa, no Rabelo, e o pastor Wagner convidou a nossa equipe, ele sendo vice-líder, ainda convidou a equipe para estar ajudando o ministério dele no evangelismo de rua, porque lá onde a gente mora, a gente também faz culto nas praças e nas ruas. E assim a responsabilidade pela primeira vez caiu sobre mim. Falei, meu Deus, como substituir o homem tamanho, o nosso líder, irmão Paulo, com a responsabilidade que ele tem com a sua obra. Mas se a responsabilidade foi dada a mim, eu aceitei, orei a Deus e ele me deu vitória. E assim eu fui representar o pastor Paulo ali naquele culto de rua. E tudo que eu vejo ele fazendo, que eu aprendi com ele, com o pastor Wagner, deu tudo certo para a glória de Deus. E aqui a gente olhando, os filhos dos profetas chegam a Eliseu e diz: meu Senhor, eis que o lugar que habitamos diante da sua face nos é estreito. E quem eram os filhos dos profetas? No tempo em que Samuel era juiz, sacerdote do povo de Deus, ele deu início à escola de profetas na sua terra natal, em Ramá. Mas por que ele deu início numa escola de profeta? Era para capacitar a gente, ensinar a gente, preparar a gente para combater a apostasia que tomou conta do reino do norte. Os maus reis que iam de mal a pior, e nos nossos tempos não são diferentes. Deus tem investido em nós com a Bíblia, escola dominical, cursos teológicos, livros aonde possamos aprender de Deus, nos capacitar para combater o diabo, a mentira, o engano com a palavra de Deus. Então até hoje necessário é formar gente, capacitar a gente, porque o mundo lá vai de mal a pior e o diabo tem enganado muitas pessoas, e Deus quer contar comigo e com você para desfazer a obra do diabo, que é a mentira. E se tem uma coisa que Deus faz, é nos capacitar, nos preparar, investir em nós para que o nome dele seja glorificado. É só levantar a mão e dizer: eis-me aqui, Senhor, e ele já começa a investir em você. Então o que está faltando é gente, porque Deus continua o mesmo, os dons continuam o mesmo, ele capacita da mesma forma. Então vamos levantar a mão e estar disposto a fazer a obra de Deus. E ali, meus irmãos, a escola de profetas inicia em Ramá, e ela se estende até a cidade de Gibeá, cidade da tribo de Benjamim, aonde era a terra de nascimento do rei Saul. Mas não fica só ali, ela estendeu para Betel, para Jericó e para Gilgal. E quem eram os líderes desses profetas? Samuel, depois Elias, e estendeu até a Eliseu. Eles eram conhecidos como pai na fé daqueles estudantes, por isso eles os tinham como pai. Meu pai era um pai espiritual. Eu também tenho esse respeito com o pastor Wagner. É um homem a qual Deus colocou no meu caminho, no caminho da minha família, desde quando eu aceitei a Jesus, e eu tenho ele por pai espiritual. Sempre tem me ajudado no meu crescimento diante da presença de Deus. E assim eu tenho outras pessoas da equipe que eu os tenho como pai espiritual, pai na fé. E eles chegam até Eliseu e diz: meu pai, o lugar aonde habitamos diante da sua presença nos é estreito, porque eles eram formados, eles estudavam em comunidades ou até nas casas deles, não tinha um espaço como nós temos, não tinha congregações a qual nós temos no dia de hoje. Então aonde dava, eles congregavam e aprendiam a palavra de Deus. O interessante é que eles veem que o lugar está apertado e vê a necessidade do crescimento da obra, e apresenta a necessidade para o seu
glória, porque no Antigo Testamento a gente bem sabe que esses homens era como se Deus estivesse na terra, eles representavam a Deus, então toda necessidade do povo eles levavam até esses líderes. Mas nós bem sabemos que em Mateus capítulo 27 a Bíblia diz que quando Jesus está naquela cruz, no alto, crucificado, ele diz: Pai, está consumado, a ti eu entrego o meu espírito. E o véu rasgou-se em duas partes, de cima a baixo. Então hoje nós temos acesso livremente a Jesus Cristo. Tem a necessidade, está apertado, está crescendo a obra, apresente a Jesus Cristo. Hoje nós como homens cansamos, temos desejos, temos sonhos, e não só na obra de Deus, até para algo pessoal no seu crescimento, na sua vida. Eu vou dar dois testemunhos para você aqui nesta noite, um pessoal e outro da nossa equipe. O testemunho pessoal: no ano de 2019 eu estava trabalhando em uma empresa com 3 filhos dentro de casa, com a esposa e com um carro não muito novo, mas era uma despesa que eu tinha na minha casa. O meu salário, não se escandalize, era R$1.000,80, ano de 2019, está pouco tempo para trás, e ali a dificuldade aumentando na minha casa. Falei: Senhor, as coisas têm aumentado, está difícil criar família, está apertado, as contas não param de chegar. E eu falei com a minha esposa: será o que podemos fazer para melhorar isso? Mas eu nunca deixei de ser fiel a Deus. Eu pegava 1.080 e tirava aquilo que era de Deus e honrava a Deus, então me sobrava bem menos do que aquilo, e Deus nunca deixou faltar nada. Mas as coisas estavam apertando. A minha esposa teve uma ideia, creio eu que vindo direto do céu, do Espírito de Deus. Aonde eu moro tem de tudo praticamente: pizzaria, local para comer hambúrguer, cachorro quente, macarrão na chapa. Falou: o que eu vou fazer? O que eu vou trabalhar? Como que vamos fazer para melhorar esta renda? Aí ela teve uma ideia: vamos começar a vender 25 salgados por R$10. Aqui não tem isso. Creio que essa ideia veio de Deus, porque assim que nós começamos a fazer, que eu orei ao Senhor pedindo a direção e a bênção de Deus, as coisas começaram a dar certo. Comecei a vender 25 salgados por R$10, e o cenário era contrário. A pandemia estourou mundialmente, muitas pessoas perdendo o emprego, empresas fechando a porta, ficando as pessoas dentro de casa, e eu também fui um desses. Aí as coisas já não estavam fácil, fui para ficar dentro de casa, e o governo começou a pagar uma parte do salário e a empresa a outra. Falei: o que estava ruim ainda está piorando um pouquinho, agora nós vamos receber de 2 vezes, 60% do governo, 40% da empresa. E assim nós começamos com o nosso projeto: vamos vender 25 salgados por R$10. As pessoas dentro de casa, o cenário era contrário para uns, mas foi favorável para minha família, porque foi aí que eu comecei a vender os meus salgados. Todo mundo ligava: estou dentro de casa, estou com fome, não tem nada para comer, traz uma marmita de salgado. De 10 em 10 as coisas começou a melhorar. Falei: Jesus, está apertado, eu estou fritando na panelinha, no fogão, eu preciso de uma fritadeira. Compramos uma fritadeira de 3 litros doméstica, ela queimou, não aguentou, porque era salgado atrás de salgado. Falei: Jesus, está apertado, preciso de outra. Comprei uma fritadeira de 7 litros, não aguentou. Falei: Jesus, ainda não deu. Aí ele falou: compra uma de 2 cubas, 7 litros em cada lado. Comprei, mas aí eu falei: Jesus, eu mexi as massas de salgado no braço, não dá, não tem braço que aguenta. Era 3 pacotes de farinha, isso aqui ficava tudo doendo. Aí Jesus falou: pode comprar a panela que mistura a massa. Fui lá e comprei uma panela de 22 litros. Hoje eu não ponho a mão nem panela nem colher de pau para fazer salgado, a máquina me entrega a massa pronta. Falei: Jesus, o negócio está aumentando, eu preciso estocar esse salgado. Vai lá e compra outro freezer, compra um vertical, começa a estocar seu salgado. Hoje eu tenho 2 freezer, graças a Deus. Aí quando foi outro dia eu falei: Jesus, o negócio está apertado. Minha esposa
de mulher salgado na mão, mas não. Tá dando caroço na mão, o homem tá desgastando, tá doendo. Uma semana antes de eu vir pra cá, no dia 10 deste mês, eu consegui comprar uma máquina que me entrega o salgado pronto. 1.800 salgado por hora. Tá crescendo, as coisas tá apertadas. Apresenta para Jesus, consagra os seus pensamentos a Ele e serão estabelecidos. A coisa melhorou, tá indo tudo bem. Aí eu venho para minha equipe, vou dar um testemunho para vocês. No ano de 2001, segundo o nosso líder, irmão Paulo, ele estava em uma cruzada evangelística na sua cidade de Frei Inocêncio, quando de repente o pregador olha e diz: aqui tem um jovem que Deus vai usar para confundir gente grande. Deus vai criar uma equipe e ele vai liderar através da vida dele. E no ano de 2015 começa a cumprir o plano de Deus na vida do nosso líder. Nasce a equipe a serviço do Rei Jesus. 14 anos após a profecia ser entregue, a primeira viagem da equipe a serviço do Rei Jesus foi feita pelo pastor Wagner, pastor Paulo, cooperador Sebastião Lucas, presbítero Ernestino, que não está aqui hoje, Cristiano, que já não faz parte mais da equipe, e também pelo irmão chamado Célio, que também não está na equipe. Mas foi essa primeira viagem com 6 irmãos que eles foram para a cidade de Gabriel Passos, ali próximo à Bahia. E de lá para cá nós temos um homem que é de oração, um homem que tem uma vida de sinceridade diante de Deus e que tem apresentado as necessidades da nossa equipe diante de Deus. Porque quando aqueles filhos dos profetas viram que o lugar que eles habitavam era estreito, era pequeno, eles apresentaram para o homem de Deus, e creio que ele começou a apresentar o plano diante de Deus, e a equipe começou a aumentar. Ele começou a fazer evangelismo lá no nosso bairro, convidando irmãos da onde ele trabalhava, e a equipe começou a aumentar, os trabalhos aumentando. Ele começou a sair de Betim, da terra natal, da cidade natal, e começou a percorrer cidades vizinhas, e Deus começou a enviar gente. Quando foi no ano de 2017, as portas dessa equipe se abriram para mim. Deus me trouxe para cá para agregar junto com os irmãos, e aí veio a necessidade. Precisamos de uma van para carregar a cesta básica, as doações que têm chegado. Creio que ele falou: Jesus, está crescendo, carro pequeno não dá. Aí Jesus trouxe o operador José Nilson com a sua van. Agora Jesus proveu a van para carregar as cestas básicas, as doações. Creio que ele falou: Jesus, carro pequeno não está dando, a van para levar a cesta tem. Aí Deus enviou o irmão Romário, carrega 16 pessoas na sua van. A equipe está crescendo, e o homem está orando, e o homem está apresentando as necessidades a Deus. Jesus, nós precisamos de gente, a obra está crescendo, tem que ter gente para mexer com as crianças. Aí Jesus trouxe a irmã Chiquinha e a irmã Micaele. Aí nós temos que ter irmãs para mexer, irmão, para mexer, Jesus, com as mulheres. Aí na nossa equipe tem a irmã Regiane e a irmã Patrícia, que amanhã vai ter um lindo trabalho em Rabelo com as mulheres. E a nossa equipe também tem irmãos que cortam cabelo. A nossa equipe tem irmã que é técnica em enfermagem, e Deus só está trazendo. A nossa equipe tem irmãos que veio de Serra, do Espírito Santo. A nossa equipe tem irmãs que veio do Rio de Janeiro, e a obra está crescendo. Jesus está abençoando, as coisas estão prosperando, porque é a mão de Deus que está sobre nós. Mas tudo isso só foi possível, está sendo porque Ele, como homem de Deus, com a sua sinceridade, com a sua vida reta diante de Deus, tem apresentado as necessidades da nossa equipe diante de Deus. E hoje, para a honra e glória do Senhor, estamos ali no lugar onde ninguém dava nada aos olhos humanos. É um lugar improdutivo, árido, um lugar onde ninguém quer, mas foi lá que Deus escolheu para construir uma congregação de 7 metros de frente por 12 de fundura, aonde vai caber umas 100 pessoas sentadas, por intermédio da vida do nosso líder, que tem orado
apertado a Deus. E assim eu te falo nesta noite: está crescendo, está apertado, apresenta a Deus as suas necessidades, que Ele é poderoso para nos abençoar, porque a obra é dele, o trabalho é dele, e sabe que nós estamos aqui para fazer a vontade dele. Mas aí, meus irmãos, quando eles descem para o Rio Jordão, a pedido do líder deles, eles falam: eis que o lugar aonde habitamos diante da sua face nos é estreito, vamos descer até o Jordão, que cada um de lá tomamos uma viga e construamos um lugar maior, porque o Rio Jordão era um lugar de uma floresta boa, tinha várias árvores, várias madeiras. E aí o líder deles fala, o profeta Eliseu: tudo bem, vá. Muitas das vezes Deus permite a gente fazer a obra, porque a gente já sabe, está acostumado a fazer. Deus nos permite cantar e fazer a obra, mas nós esquecemos de falar: vamos conosco. Ainda que nós sabemos que temos costume, mas necessário é pedir a presença de Deus conosco, para onde que a gente estiver, Jesus esteja presente, porque pode acontecer algo no meio da obra, e Ele estando presente, o milagre é certo, porque aqueles homens descem, Ele fala: sim, eu irei. Quando chega no Jordão e começa a obra, um dos trabalhadores perde o ferro do machado. E naquela época o ferro era muito valioso e era escasso, era difícil acesso. E quando ele perde a sua ferramenta de trabalho, ele disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Nós temos que entender uma coisa: além do dom que Deus nos deu, não é nosso, mas é emprestado. E um dia Jesus vai requerer de cada um de nós aquilo que Ele nos confiou. Eles estavam no Rio Jordão e o ferro caiu, era a ferramenta principal. E eu gostaria de falar com você que está aqui nesta noite, que um dia estava pregando na presença de Deus. Você não saiu da presença, o trabalhador estava na presença do homem de Deus, mas perdeu a sua ferramenta. Então a gente às vezes está congregando, está indo na igreja, mas não está exercendo o nosso dom, porque um dia nós o perdemos. Então você que um dia pregava diante da presença de Deus, você que cantava, você que fazia missões, você que visitava, você que ia nas cadeias, nos hospitais, nesta noite a palavra é: ache o que você perdeu. Se a necessidade é falar com Ele, Ele se faz presente. O dono do milagre está aqui e é só você pedir para Ele: eu perdi o desejo de fazer a obra, me ajuda, Espírito Santo de Deus. E Ele vai perguntar: aonde foi que você caiu, aonde foi que você perdeu, e vai te ajudar a recuperar a sua ferramenta. O mundo está cheio de pessoas no pecado, precisando ouvir a palavra de Deus, e Deus quer contar é comigo, é com você que faz parte do exército de Cristo, para desfazer a obra do diabo, que é a mentira. Então a palavra é para você que perdeu o desejo de fazer a obra de Deus. Por que eu estou te falando isso? Porque antes de eu chegar aqui, essa palavra me combateu lá na minha casa, porque em outubro de 2022 eu passei por um problema pessoal, um problema familiar, e eu perdi o desejo de fazer a obra de Deus. Eu comecei a afastar dos trabalhos da minha equipe, eu comecei a afastar dos cultos evangelísticos da minha igreja, eu passei a me recuar, e muitos olhavam para mim e diziam: você está tomando remédio para emagrecer, você está doente. Mas ninguém sabia que era um problema pessoal, familiar que eu estava passando. O que eu estava passando dentro estava refletindo fora. Eu perdi 2 quilos dentro de 2 meses. Eu vestia 46 e passei a comprar uma calça 40. Todos olhavam e diziam: ou está doente ou está fazendo regime. Não era nenhum e nem outra. Foi um problema que eu passei e que me levou a perder o ânimo de fazer a obra de Deus. Mas eu, sabendo do meu chamado, sabendo que o meu coração estava ardendo, doido para voltar a fazer a obra, porque eu faço é por amor e por gratidão, falei: Jesus, eu perdi o desejo, estou fraco, 1 ano afastado dos trabalhos, mas me ajuda, Jesus, me ajuda a recuperar as forças. Eu preciso voltar a cumprir aquilo que o Senhor me confiou, que é pregar a palavra,
viajar pelo Brasil anunciando a palavra de salvação. E nesta noite deve ter alguém aqui passando pela mesma situação, porque eu estava vindo para a igreja diante da presença de Deus, mas não estava fazendo a obra de Deus, cumprindo com o meu chamado. Eu ia de terno, eu ia de gravata, mas só Deus sabia o que estava passando por dentro de mim. Mas um dia, num culto como esse, mas dentro da congregação, um culto de missões, Deus usou a vida do pregador para falar: se tem alguém aqui dentro que tem um chamado, que o coração está ardendo, mas está desanimado, vem aqui à frente que eu vou orar por você e você vai voltar a fazer a obra de Deus. O desejo vai voltar no seu coração e você vai se juntar com os outros para fazer a obra. E assim foi. Eu fui lá na frente, ele orou por mim e hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Mateus capítulo 25, Jesus vai começar a falar algumas parábolas para os seus discípulos acerca do juízo final, da vigilância, da sua vinda. E ele chama na parábolas dos talentos. Mateus capítulo 25 diz: o reino do céu é semelhante ao homem que saiu da terra e foi fazer uma viagem longa, e chamou seus servos, e a um deu 5 talentos, a outros ele deu 2, e a outro ele deu 1, e partiu para longe, para uma viagem demorada. Nós bem sabemos que Jesus esteve aqui há 2000 anos atrás. Para uns está demorando voltar, mas nós sabemos que a volta dele está próxima, e ele partiu para longe da terra. Mas aqueles que ele ensinou a evangelizar, a pregar, a curar, a libertar, ele passou o talento que era dele, porque quem pregava era Jesus, quem expulsava demônio era Jesus, quem curava enfermo era Jesus. Mas chegou um dia que ele falou: eu vou para o Pai preparar lugar, mas um dia eu vou voltar para buscar a minha igreja. Mas enquanto eu estou lá, já preparando o lugar, continua fazendo a obra, continua fazendo o trabalho, porque eu dei o dom, eu dou poder, eu dou autoridade. Só falta você fazer, você cumprir com aquilo que eu te ordenei. E a Bíblia vai dizer que certo dia aquele homem volta da sua viagem e chama os seus servos para ajustar as contas. É hora agora de prestar conta sobre os talentos que ele deixou com eles. E o que ganhou 5 veio diante da presença do seu chefe e falou: está aqui os 5 talentos que o Senhor me confiou, eu fiz mais 5. Tá bom, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do teu rei. Agora vem participar do banquete messiânico. E chamou que ele deu 2 talentos, e foi a mesma coisa. O Senhor, mestre, os 2 talentos que o Senhor me deu, eu fiz mais 2. Tá bom, servo bom e fiel, como fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra para o gozo do seu rei. E chamou que ele deu 1 talento. Este veio, meu rei, eu sabia que o Senhor era um homem duro, um homem severo, e que o Senhor colhe onde o Senhor não planta. Eu enterrei o talento que o Senhor me deu. E ele disse: servo mau, negligente, preguiçoso, te confiei 1 talento e você enterrou. Leva para as trevas exteriores, porque ali vai haver pranto e ranger de dente. Jesus está falando conosco nesta noite. Jesus está nos chamando para a posição, para fazer a obra. Aqui aonde estamos fazendo a obra evangelística, ali no Rabelo, cada casa que a gente vai, vê a necessidade do povo de ouvir a palavra de Deus, de ser liberto das cadeias do diabo, da prisão do inferno. Ontem eles fizeram uma visita numa casa onde tinha uma mulher e 12 crianças. Era demônio pingando de um lado para o outro. E Jesus nos chamou, foi para libertar essas pessoas, foi para pregar a palavra da verdade, palavra de vida. Jesus veio para dar vista ao cego e libertar os presos cativos. E Jesus quer contar comigo e quer contar com você. Você que tem um chamado, outrora estava fazendo a obra diante da presença de Deus e por algum motivo entristeceu, por algum problema. Deus usa a minha vida aqui nesta noite para te chamar e pegar o ferro do machado que você perdeu. Então Jesus está te convidando. Eu gostaria de convidar a você que está ouvindo esta mensagem e que queira vir aqui na frente para poder pegar o ferro do machado, pegar o desejo de fazer a obra novamente, de voltar a jejuar, voltar a orar, fazer as visitas, voltar para o ciclo de oração. Eu gostaria de chamar você aqui na frente
frente e não fique com vergonha, porque isso me aconteceu. Eu estava dentro da igreja, de terno e gravata, sem o desejo de fazer a obra de Deus, mas eu fui humilde de levantar do meu lugar e lá na frente do púlpito, ali o pregador orou, e hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Então você que ouviu a mensagem e que queira vir aqui, pode vir para frente que nós vamos orar por você em nome de Jesus, porque você que perdeu o desejo, quando pegar novamente, você vai se juntar conosco e desfazer a obra do diabo. Você vai nos ajudar a combater o inferno, a resgatar almas das garras do Satanás. Jesus está falando com você. O dono do milagre está aqui, ele está presente. É você que tem que dar o primeiro passo, assim como essas irmãs deram. Não fique com vergonha, meus irmãos. É você, porque um dia nós vamos prestar contas a Deus dos nossos talentos, do nosso chamado, do nosso trabalho, da nossa entrega aqui nesta terra. Se ajunte conosco, vamos evangelizar, vamos pregar, vamos anunciar a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os dias estão maus, os dias estão ruins. Jesus está voltando e precisamos consertar com Deus e voltar para a presença de Deus. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e vou pedir o irmão presbítero Sebastião Luco para orar por essas vidas em nome de Jesus. Pastor Wagner.